Senhor, igreja? Amém. Boa noite. É interessante estar aqui. Só que aqui agora. É estranho. Eu comecei a ler, né? Para as crianças aqui nessa igreja. Amém. O culto da família. E eu fiquei feliz em ver como tem família aqui. Como tem um monte de criança, bebê de colo. É bonito. E na família, em casa, a gente aprende muita coisa, né? Desde pequenininho. A gente aprende muito com os pais da gente, um monte de coisa que eles falam. A gente aprende uns ditados populares. Frasezinha que o pai gosta de falar. Menino, faz isso, ó, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Sabe aquelas frasinhas de efeito que os pais da gente falam? Água mole, pedra dura, tanto bate. Sabe? Aprender também. Os pais amam dizer essas coisas. Aí a gente aprende, aí cresce, vira para a gente fala, vira professor e fala com os alunos. A gente aprende essas falazinhas e repete. Tem uma que minha avó dizia muito para mim. Quando me chamaram para pregar no culto da família, na minha cabeça veio essa frase da minha avó. Que ela gostava de dizer assim, eu estando. Eu dizia que eu fazia alguma coisa. Aí ela perguntava, mas por que você fez isso? Porque sim. Aí ela dizia assim, porque sim não é? Eita, que vocês sabem. Minha avó dizia muito isso pra mim. Aprendi com ela. Porque sim não é a resposta. Então é o que? Acontece uma coisa, tu faz um negócio, não quer dizer realmente por que tu fez, quer dar aquele, né? Aquele miguezão assim. Aí, não, porque sim, porque sim. Mas porque sim não é uma resposta, né? Realmente. Porque sim. E aí, eu me percebi pensando como isso tem muito a ver com a palavra de Deus. E a gente vai descobrir isso hoje. Certo? Na verdade, na palavra, na Bíblia, tem muito ensinamento. Tipo essas frases assim, desses ditados populares. Tem um livro inteiro só de ensinamentos curtos assim. Vocês sabem qual é, né? Qual é o livro? Provérbios. Provérbios é um livro recheado de pequenos ensinamentos para a nossa vida. Ele é um livro cheio disso. Alguns, inclusive, muito parecidos com esses que a gente usa no dia a dia. Alguns tem nada a ver, tá? Algumas coisas que a gente fala no dia a dia, a gente precisa repensar. Porque quando a gente vai ver na Bíblia, está totalmente diferente. Então a gente precisa ter cuidado com essas frases de efeito também que a gente fala. Aquele, se conselho fosse bom, ninguém dava. Isso aí a Bíblia não ensina assim não, meu irmão. A Bíblia ensina. O livro de Provérbios é um livro de conselho, de graça, para a gente pegar lá, abriu e leu. O Senhor mandou diretamente do céu para a gente. Então tem ditado popular que é melhor a gente parar e pensar. Na dúvida, estuda a Escritura para saber, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Provérbios. Certo? Provérbios é um livro importante demais. Mas ao mesmo tempo é um dos livros que a gente mais interpreta errado às vezes. Vamos pegar o livro de Provérbios para ler? Abre aí tua Bíblia. Provérbios 4. Provérbios 4. Vamos aprender aqui Provérbios. Tem a nos ensinar. E o que é que tem a ver com os ditados populares. Provérbios 4, a partir do 1. Para achar, né? Fácil de achar. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará.
ame-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela o honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém. Até aqui. Muito, muito bonito esse texto. Tem muita coisa para a gente aprender hoje. Mas primeiro, antes de falar agora do texto mesmo, esse que a gente leu, deixa eu falar um pouquinho mais só sobre Provérbios, porque tem umas coisas que é interessante a gente saber antes de ler o texto. Primeiro, quem escreveu Provérbios? Eu acho que vocês sabem, né? A maioria sabe quem escreveu Provérbios. Foi quem? Salomão. Salomão escreveu quase todo Provérbios. Tá, mas e daí que Salomão escreveu Provérbios? E o que? Né? O que tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte, gente. Saber que Provérbios foi escrito por Salomão é importante demais. Por quê? Porque quando tu vai olhar a vida de Salomão, quem foi Salomão? O que Salomão tem a ver com a história do Brasil? Salomão foi um homem escolhido por Deus. E Deus olhou para Salomão e disse assim: Salomão, pede o que tu quiser. Tá aí. Escolhe, tu vai virar rei. Escolhe o que tu quer. Aí Salomão poderia pedir dinheiro, riqueza, casa, cavalo, castelo, tudo. E Salomão não pediu isso não. Ele pediu o quê? Sabedoria. Caramba. Isso já liga um alerta para tu, quando tu pegar a tua Bíblia e for ler esse Provérbios. Certo? Que o cara que escreveu aquilo ali, ele tinha em mente algo que não era daqui da terra. O objetivo dele não era os bens materiais. O objetivo dele era reinar com sabedoria. O que é sabedoria a gente vai ver mais já. Tá? Mas a sabedoria era o foco de Salomão. Ele podia pedir qualquer coisa de financeiro, de bênçãos materiais. Ele podia, mas não pediu. Ele pediu sabedoria. E Deus disse mais assim, ó: boa, Salomão, eu vou lhe dar sabedoria, você vai ser o mais sábio de todos. E ainda eu vou te dar a riqueza. Avalie se ele tivesse pedido a riqueza, o que Deus ia dar um pouco nele. Mas não, ele pediu sabedoria e Deus vai dar sabedoria e ainda dá riqueza e entendimento para ele saber reinar. Sonde o seu coração antes de ler Provérbios. Qual é o desejo do teu coração? Se é buscar sabedoria ou se é buscar os bens. Por quê? Porque às vezes, aqui tem uns crentes mais antigos, vão lembrar do negócio. Sabe aquela caixinha de promessas? Lembra, né? Caixinha de promessas. Que você pega lá, um verso e fala, parece que vou ler, é uma promessa para hoje. Deus vai abençoar isso aqui. Acontece que, para quem não sabe o que é mais novo, é uma caixinha que tem um monte de versículo aleatório, um papelzinho que tu vai sorteando. Deixa eu te ensinar uma coisa hoje. A Bíblia não é assim, não funciona não. Tá? Quando Deus se revela através da escritura da Bíblia, Ele escreve um texto completo. Ele dá muita informação. Você precisa saber as coisas. Não é simplesmente eu pegar um negócio aleatório e puxar. Sabe quem faz isso? São religiões pagãs. Que pegam um livro aleatório, que faz búzios, vai tarô, a sortear as coisas. Não é assim não, irmão. Certo? A gente não é de sorteio, não. A palavra do Senhor é coisa séria. Leve a sério. Não vá pegar versículo. Eu vou abrir aqui. Aí tu pega um versículo lá. Aí tem. E Judas foi se suicidar. Senhor, peraí. Tem esse versículo. Aí se tu for pedir para Deus a orientação, aí tu vai ler um negócio desse. Não é assim. A Bíblia é coisa séria. Leve a sério. Se for ler, no mínimo, lê o capítulo inteiro para entender. Saiba o que você está lendo. É a palavra de Deus. É a base da nossa fé. E a gente fica brincando como se fosse sorteio. Como as outras religiões pagãs fazem isso. A gente é diferente. A gente é crente. E Deus se revela através da Bíblia. Então você tem que ler a Bíblia. Se aprofundar na Bíblia. Certo? Já comecei com a bronca. E
acaba que não só provérbio não é um negócio aleatório para tu pegar assim aleatoriamente. E outra coisa, Provérbios também não é um livro de promessas. Entenda isso. Coloca na cabeça. Provérbios é um livro de ensinamento. Eu vou te ensinar como tu viver no teu dia a dia. Era feito para os jovens aprenderem a viver na corte. É ensinamento. E aí Provérbios não está dizendo uma promessa que se você fizer assim, vai acontecer assim. Tem muito provérbio, tem aquele, o clássico. Instrui o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer, não irá se desviar. Não é isso? Mas o tanto de gente que cresceu na igreja, que os pais ensinaram e que se afastou. Aí quer dizer que é culpa do pai? Às vezes não. A pessoa tem escolha. A pessoa cresce e faz as suas escolhas. O pai pode ter ensinado no caminho do Senhor. Pode acontecer. Então o provérbio não é um livro de promessa que vai acontecer do jeito que está aqui, não. Porque ele é um ensinamento. Você tem que ensinar o seu filho nos caminhos para ele não se desviar. Quer dizer que ele não vai? Não, pode ser que ele desvie. E aí tu pode estar dizendo, então é mentira? Não, não é mentira, não. É um ensinamento de como você deve lidar, porque é assim que vai suceder. Tende a se suceder assim. Tanto que, se tu pegar Eclesiastes, já pegar para ler Eclesiastes? Eclesiastes é o contrário. Enquanto o Provérbios ele vai ensinar assim, faça tal coisa que você vai se dar bem. Faça a coisa errada e você vai se dar mal. Isso é Provérbios, certo? Quando tu pega Eclesiastes, sabe o que tem lá em Eclesiastes? Ele tem dizendo assim, os ricos e poderosos, eles fazem mal e eles prosperam. E os pobres estão lá sofrendo. E são justos. O justo está sofrendo, o ímpio está prosperando. Lá em Provérbios e em Eclesiastes. Diz o contrário do que é em Provérbios. Por quê? Porque é assim que é a vida, gente. Tem hora que vai dar certo, tem hora que não vai dar. Então tem hora que em Provérbios, ensina, você vai fazer direitinho, vai dar certo. Mas às vezes você vai fazer direitinho e não vai dar também. E é isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que parar e achar que é tudo muito simples. Tem que estudar um pouco mais, tem que se dedicar. Afinal, como eu falei, a palavra é a base da nossa fé. Então se tu não leva a sério a Bíblia, que é a base da tua fé é baseada em quê? No que tu acha? No que tu está vendo na internet? No chat GPT? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, Provérbios vem de Salomão, que buscou sabedoria. Busque entender o seu coração. Segundo, Provérbios não é para ficar catando aleatoriamente, achando que é uma promessa, sabe? E que leu aquilo, daquele jeito ali vai acontecer 100%. Não, é um ensinamento para a tua vida. Aprenda, bote em prática e tende a dar certo. Mas se não der, Deus é soberano. Em todo caso. Por quê? Porque a gente vê em Provérbios, a gente vê em Jó. A irmã cantou isso sobre Jó. Jó era justo. E passou aquilo tudo. É isso. Às vezes acontece. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. E agora que a gente entendeu um pouquinho de Provérbios, vamos voltar para o texto? Lá no capítulo 4. Vamos ver o que ele está falando aqui? Meus filhos, ouça quando seus pais ensinam, preste atenção e aprenda até discernimento. Aí os irmãozinhos que estão aqui, que são mais velhos, já às vezes nem tem mais os pais. Mas isso não é para mim, não. Já passei da idade. Isso é para os jovens. Que aqui está falando para os filhos, né? Já não tem mais nem pai. Acontece que no livro de Provérbios, a gente tem um ensinamento que não é simplesmente para filhos nem para jovens, não. Quando tu vê lá no início de Provérbios, ele vai dizer que é para aquela pessoa que quer entender, que quer buscar sabedoria. Então veja, Provérbios não é simplesmente para jovens, não. Provérbios, o livro de Provérbios é ensinamento para a vida daquela pessoa que sabe, que precisa aprender. Então é uma coisa bonita do novo convertido, né? Que se converte e fica naquela sede de aprender e vai ler a Bíblia, vai ouvir todos os louvores do mundo, vai ler os versículos, vai ver a série, tudo. Vai querer aprender. Isso é bonito. Aí vai passando tempo,
Ah, eu sou crente há tanto tempo, já sei demais. Eita, rapaz. Isso é um problema. É um problema, tá? Tu acha que tu sabe muito da Bíblia. Porque sempre tem mais a aprender. E é isso que o problema nos ensina. Ele é feito para aquela pessoa que sabe que precisa aprender mais. E quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele pobre de espírito. Ele está falando disso. Ele está falando da pessoa que sabe que é pobre, que precisa da ajuda. O reino dos céus é para essa galera que sabe que precisa. Quando tu acha que sabe demais, quando tu acha que não precisa de ajuda, quando tu acha que tu não sabe, isso é um péssimo sinal. É um sinal de que o reino dos céus não é para você, não. O reino dos céus é para aquele que quer aprender. O ensinamento da palavra, a sabedoria, é para aquele que quer aprender. Se você não quer, comece a repensar. Então aqui ele começa: meus filhos, ouçam o que o seu pai está ensinando. Veja que não é simplesmente, então, não pense assim simplesmente, esse é para o teu filho, então. Pequeno não. É para todo mundo isso aqui, tá? E aí ele vai dizer: pois a orientação que eu te dou é boa, não se afaste das minhas instruções. Olha que interessante essa parte aqui. No 3. Quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, sigam meus ensinamentos e viverá. 3 e 4. Veja, ele está ensinando um negócio, mas ele está ensinando um negócio que ele já aprendeu aonde? Ele já aprendeu em casa com o pai, né? E aqui a gente, veja, a gente precisa ter esse hábito de passar em casa aquilo que a gente aprende. A gente passa aquilo que a gente aprendeu adiante. Que é a música, né, famosa, do Negrete. E Elis Regina: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente imita nossos pais, a gente é parecido com os pais. A gente tem os cacuetes do pai da gente, assim, o jeito de falar, às vezes a gente aprende, né? Às vezes é desastrado igual o pai. Eita, Jesus. Puxa. Às vezes a gente aprende as coisas, a gente é igualzinho aos pais, a gente imita demais os nossos pais. A questão é, o que é que a gente está trazendo de casa dos nossos pais que a gente está levando para fora? Detalhe, o que que você como pai passa na sua casa? E aí eu volto lá para a frase que minha avó me falava: porque sim não é resposta. Porque se na tua casa essa coisa de simplesmente falar o negócio, porque sim, é um problema. É um sinal ruim. Se você simplesmente ordena um negócio: faça isso, menino. Por que, pai? Porque sim. Porque eu estou mandando. Porque sim. Mas minha avó me ensinou que porque sim não é a resposta. E a Bíblia vai nos ensinar também. Sabe por quê? Porque quando a gente vai ver na Escritura, o que o pai aqui de Provérbios está falando? Ele está dizendo só faça isso, ponto final? Não. Ele explica para o filho dele por que você não deve fazer tal coisa. Olha, você vai fazer. Não. Você não vai para o negócio, porque eu estou dizendo que não vai, ponto final. Aí tu vai ficar sem entender por que tu não vai. Às vezes tu discorda, tu tem uma opinião, tu quer entender por que. Eu estou só supondo, tá, gente? Por que tua mãe não quer deixar de fazer aquele negócio? E não custava nada ela explicar. E às vezes a gente tende a querer ser assim. Só diz: ó, não vai, porque pronto. Porque eu estou dizendo, eu estou mandando, eu sou autoridade. Mas não é isso que a Escritura está ensinando a gente, não. Veja, Jesus não era assim. Salomão não é assim no livro de Provérbios. Deus não é assim. Ele nos explica as coisas. Ele não só diz assim: faça isso porque sim. Não, ele diz assim: ó, se tu fizer isso, pode acontecer tal coisa de ruim contigo. Se tu fizer desse jeito, pode acontecer tal coisa boa contigo. E aí é melhor tu fazer essa escolha. Olha que diferença que faz. Aí ela vai dizer: eita, tá, faz sentido. Obrigado, mãe, por me explicar.
Veja a diferença. Aí se eu digo assim, faça isso por tal motivo. Aí ela vai dizer assim, não, mas... Aí quando eu falo, não, mas não me responda. Não é responder, é tentar entender. O filho precisa entender. O pai precisa entender. Precisa ter um diálogo. Quando a gente tem só o porquê sim, quando a gente diz não me responda simplesmente, é porque a gente não está conversando. A gente não está ensinando os nossos filhos. A gente só está mandando. Então veja esse pai. Ele chama, presta atenção, aprenda o que eu estou lhe ensinando. Eu estou lhe ensinando uma coisa boa. Se afaste, faça isso. Ainda faz assim, quando o meu pai me ensinava, eu via isso, meu pai me dizia tal coisa. Então veja como a Escritura nos ensina que não é simplesmente bater o martelo e dizer ponto final. A gente precisa ter um diálogo, é difícil, né? Que a gente, em posição, eu digo, ainda não sou pai, mas eu sou professor. E às vezes em sala de aula eu quero exercer minha autoridade dessa forma. De dizer, menino, faça tal coisa. Não, por quê, professor? Porque assim também, às vezes a pessoa tende em posição de autoridade, porque o pai é autoridade. A gente na autoridade quer simplesmente mandar. Ponto. Quando não é assim que Deus nos ensina. Então, porque sim não é resposta mesmo não. Do mesmo jeito que minha avó me dizia, eu preciso entender que quando eu tiver meus filhos, eu não posso dizer simplesmente um porque sim com eles. Ou com meus alunos, ou a relação de família, com meus amigos, com minha esposa. Então a gente tem que ter um diálogo. O sinal de dizer assim, amor, eu acho que tal coisa seria melhor se a gente fizesse assim. Aí ela vai dizer, não, e se a gente fizesse tal jeito? Olha só, simples, a gente conversa. Ela diz sua opinião, diga a minha, a gente entra no diálogo, no acordo. Existe uma autoridade? Existe. Porque a Escritura diz, existe uma autoridade no lar do marido. Existe. Mas quer dizer que eu vou mandar nela? Não é isso. Quer dizer que ela vai mandar em mim também? Não é isso. É que a gente vai conversar e entrar num acordo. Entende? Isso é um desafio para os pais, um desafio de verdade. É difícil a gente não querer exercer nossa autoridade dessa forma. Mas é isso que a Escritura nos ensina. Então, quando a gente diz assim, eu estou te dando bons ensinos, eu estou vivenciando aquilo que eu aprendi, tudo fica mais correto, tudo faz mais sentido. Agora e do filho, né? Então, eu pego o vídeo dos pais agora. Mas aí o filho, o que é que ele faz? O que é que o filho faz numa história dessa? Como o filho reage a isso? Aí o filho agora vai ficar passando na cara do pai. Ô pai, o irmão lá falou que na Bíblia não é para ficar dando a ordem sem explicar. Mas aí o que é que o filho faz? Vamos pegar aqui no 5, olha só. O pai vai ensinar, né? E o filho, ele adquire sabedoria. Ele aprende a ter discernimento. Ele não pode esquecer das palavras, nem se afastar delas. Esse adquire sabedoria, ele usa uma palavra como se fosse negociar, como se fosse comprar sabedoria. É um filho que está indo atrás daquilo. Agora então, como filho, vocês, só para vocês, eles deram mal ficar aqui perto de mim. Mas vocês buscam sabedoria. Não só isso, né? É buscar mesmo, é tipo querer de verdade. Ele vai dizer assim, a sabedoria é a coisa principal do texto. E com a sabedoria, veja o que o pai ensina. A sabedoria vem consequências boas, tá? Então você simplesmente, eu vou obedecer meu pai, porque ele manda também. Veja que relação superficial. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, você ama a sabedoria e você busca a sabedoria através do que ele tem para te ensinar. A sabedoria, no verso 6, ela te protege, olha isso.
No verso 6 vai dizer assim, ó, não abandone essa sabedoria, pois ela vai te proteger, ame-a e ela te guardará. E é aquela sabedoria que vem de casa, que você aprendeu com seus pais, age de uma certa forma, que teu pai te ensinou, agora você sabe, né? Ensinou, não é só mandou, é ensinou. Seu pai te ensinou e tu coloca em prática no teu dia a dia, tu coloca em prática na escola e tu começa a ter bons resultados. Tu tá lá na escola e tu tem melhores resultados nas notas, os professores elogiam, o pai vai lá no dia do plantão pedagógico e o professor diz, essa fulana de tal aqui é um bom aluno, eu adoro a fulana de tal. Os pais de vocês, quando vai no plantão pedagógico, eles voltam com 5 na mão ou eles voltam feliz da vida? Eu sou agora do lado de lá, né, do professor. Geralmente, os pais que vão é um dos melhores alunos. São poucos pais de aluno trabalhoso que vão. Mas quando vai, aí tem uns que saem fumaçando assim. Ei, fulano conversa na aula, ele sai assim, eu vou pegar ele agora, não vou nem chegar em casa. Então, sejam os filhos que dão orgulho para o pai quando vai no encontro pedagógico da escola. E os alunos ficam com medo. Eita, meu Deus, meu pai vai lá falar com o professor. Tu não devia ter medo. Por que tu tem medo? Tem coisa errada aí. Se tu tá com medo dos teus pais falar com o professor, isso não é um bom sinal, não. Não devia ter medo, né? Porque se tu busca a sabedoria te protege. É porque você age de forma que você está protegido pelas suas ações. Pelo que você aprendeu em casa, você faz na escola. Então tá certo, tá tudo certo. Não tem que ter medo. Pelo menos não deveria. Se tem medo, também é um sinal, tá? Tem coisa errada. Você ama a sabedoria, ela te protege. Você exalta a sabedoria, ela te abraça. Ela te honra. Você recebe honra. Você recebe, eles um diadema, uma coroa de bênção. Veja, você, o professor, vai falar com teu pai. Chega em casa, o pai elogia. Receber elogio, olha só que bênção. E saber assim, que meus pais, quando alguém fala assim, tu é pai de Stanley, é? E aí eu fico querendo saber. E ele diz, ele falou que você é uma bênção, você é um professor. Olha que massa! É isso que a gente deve buscar como filho. Buscar a sabedoria que ela me protege, não só isso, ela até honra a gente. Quando a gente faz direitinho, quando a gente faz bem, a gente recebe elogios, a gente recebe bênçãos. E meu pai vai ficar feliz com isso também. Então às vezes ele chega assim e diz, eu conheci lá na rodoviária um cara que trabalha contigo, fulano e tal. E aí, fulano é gente boa e tal. E aí ele vai e diz, ele disse que você é um bom trabalhador, não sei o que. Veja isso, uma honra que vem da sabedoria que veio da minha casa, porque eu aprendi isso aonde? Eu aprendi em casa, com meu pai, a ser um bom profissional. Porque eu vejo que meu pai se dedica no trabalho dele, eu aprendi em casa, segui o caminho, porque ele me ensinou, ele não simplesmente dizia assim, estranho, ele faça isso, faça aquilo, não, ele me ensinou, e aí em casa, no trabalho, na escola, no trabalho, eu vou levando isso para frente. Quando eu tiver meu filho, eu faço o quê? Eu aprendi com meu pai a ser assim, porque seguiu dessa forma. Quando você for crescendo, faça assim, dessa forma. E aí meu filho vai e pergunta, pai, mas por quê? Aí minha resposta é porque sim? Não. A Escritura nos ensina assim. O Senhor nos ensina assim na palavra. Meu pai me ensinou assim. Eu aprendi assim. E veja as consequências de ser assim. E aí meu filho vai, real, faz sentido. Então, da parte dos filhos, a gente já tem outro puxão. Que é isso? O quanto vocês buscam a sabedoria. O quanto vocês têm buscado a sabedoria. E isso se aplica agora a todo mundo. Porque lembra do que eu falei no começo? Provérbios é para todo mundo. Buscar sabedoria não é só para o filho, não. E aí que puxa para todo mundo. Para quem é pai, para quem não é. Para quem não tem mais pai, para todo mundo. Buscar sabedoria é nosso dever como crente. Certo?
Como crente busca a sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela é uma pessoa. Repara como no texto o Salomão fala assim, como se fosse um abraço à sabedoria, né? E ela vai te proteger. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria não é uma coisa. A sabedoria, se você ler Provérbios 8, você vai entender bem direitinho quem ela é. Sabedoria é o nosso Senhor Cristo. Ele é a sabedoria em forma de pessoa. E é ali que a gente vê tudo certinho. Jesus é o exemplo perfeito, porque Ele é a própria sabedoria em pessoa. E é ali, então veja, a sabedoria não é sobre uma coisa, é sobre algo que eu tenho que buscar, é sobre alguém. Se tu buscar Cristo, tudo isso já está incluso. Se tu buscar Cristo, aí vamos lá, a sabedoria, ela me protege, a sabedoria, ela me honra. Quando a gente busca Cristo, a gente tem esse alcance. Ele é o exemplo perfeito de filho. Ele é o filho perfeito, que veio, fez até o que não queria em certos momentos, porque você lembra, quando ele estava lá no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então naquele momento ele não queria. Aí ele faz: eita, mas o Pai mandou. E ele sabia o que precisava ser feito, a ordem do Pai. E ele segue a ordem do Pai, porque ele diz: seja feita a tua vontade. É uma relação que não é que o Pai simplesmente mandou e aí Jesus foi e obedeceu. Jesus ia sempre para o canto orar. Era uma relação de comunicação. Se fosse só Deus Pai mandou, Jesus obedeceu, ponto final, para que Jesus ia orar? Ele nem precisava orar, porque não tinha um diálogo, não. Era só a ordem, veio e ele obedeceu, ponto final. Não, mas Jesus ia no cantinho e ele orava. Ele chegou a dizer, né? Eu não queria que fosse assim, mas eu vou fazer a tua vontade. Veja, filhos, nós também. A gente, muitas vezes, vai ter que realmente fazer o que não é da nossa vontade. Por quê? Porque muitas vezes, realmente, o Pai vai saber, a maioria das vezes, o Pai vai saber muito mais, eles têm mais experiência de vida, consequentemente, eles vão ter uma noção melhor do mundo. Às vezes, a adolescente acha que sabe demais, né? Seria isso. Então, eu já fui. Acho que é muito inteligente a adolescente, eu já fui também. Depois a gente vai descobrindo como a gente é burro. Como a gente é burro. E esses conselhos dos pais, que era muito bom. Ele falou: eita, ela tinha razão. Depois que a gente vai descobrir. Às vezes a gente quebra a cara para poder descobrir. Às vezes não. Mas em todo caso, precisa dessa noção de que tem sabedoria que está sendo me passada. E Cristo é o principal. E isso tu deve passar para os teus filhos em casa. Isso tu deve passar onde tu for. Cristo Jesus é a sabedoria principal. Então, na escola, como filhos, em casa como pais, em casa como filhos. Porque nem sempre também, às vezes o pai não é crente também, né? Então, às vezes o filho leva o evangelho de casa. Então, levar o evangelho é levar essa sabedoria que Deus nos proporcionou. Leve na sua casa, leve na sua escola, leve no trabalho, na faculdade. Essa é a missão dos pais e dos filhos. Essa é uma missão que é para todos nós. Então, eu queria fechar concluindo aqui, né, lembrando. Primeiro, pais, reflitam na sua relação com os filhos a respeito de ensinar. Tá? A Bíblia nos mostra que devemos ensinar, não simplesmente mandar. Porque sim não é a resposta, como dizia minha avó, ela tem razão. Segundo, filhos, ame a sabedoria. Busque
busquem a sabedoria. Com isso, você vai ser honrado, valorizado, protegido. Seus pais, sua família vão ter orgulho. Isso é lindo. E por fim, para todo mundo, a sabedoria aponta para Cristo, o nosso Senhor. Tanto como ensino, como Ele nos ensinou, tanto como obediência, como Ele obedeceu. Ele foi o Filho perfeito. E é a partir daí que a gente toma nossas decisões e segue. Essa é a sabedoria que devemos buscar. Amém? E lembre-se, porque senão é a resposta. E é isso que eu queria deixar nessa noite. Eu agradeço essa oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui. E amém.